Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma nos canais em aberto, 12 no analógico e 12.1 no digital, ou para você que é assinante da NET TV a cabo, claro, que acompanha a nossa programação através do canal 13 no ar, como já frisei, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, que aborda temas variados. Por exemplo, no sábado passado estivemos falando sobre táticas de futebol, porque o brasileiro gosta muito de futebol, mas e tática? Como é que funciona um esquema tático dentro de campo, enfim. Falamos com o ex-jogador do Próspera, também professor de Educação Física recentemente. Conversamos também com o vereador Ricardo Fabres, conversamos com cantores, enfim, é o Sala de Entrevistas que realmente proporciona essa salada de assuntos para abordarmos semanalmente aqui na TV Primavera de Criciúma. E hoje vamos tratar de um tema que pode e deve fazer parte da vida do criciumense, do brasileiro. Porém, o brasileiro não gosta muito de falar sobre isso, ou não sei se não tem paciência para falar sobre o assunto, mas é um assunto que está ligado diretamente com todos nós. Todos os dias nós precisamos falar de economia. E para falar sobre economia, eu trouxe o presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, Richard Guinzani, presidente da, como é que se fala? Seccional Sul. Seccional Sul, que compreende a região sul do estado de Santa Catarina. Presidente Richard, muito obrigado pela sua presença aqui à TV Primavera. Pepe, obrigado, agradeço o convite, boa tarde aos telespectadores. Legal. Agora, é uma situação, né? Porque quando fala em política ou quando fala em economia, o brasileiro não tem muita paciência para discutir. Por quê, Richard? Bom, na verdade, a teoria econômica, a palavra economia em si, se diz aquela questão doméstica, né? Aquela questão do administrar a casa, administrar a família, né? Então, é uma palavra grego, né? Que distribui economia, né? Então, é aquela questão da economia da casa. Culturalmente, de repente, a gente analisa isso também, né? Quando da nossa formatura até hoje, ou até quando a gente entrou no ingresso da universidade, a temática era saber como é que funciona a economia e quais são os parâmetros a gente mensurar as questões de sociedade, né? Porque tu imagina que a teoria econômica, tanto é que o nosso campus na Universidade Federal de Santa Catarina era dentro de ciências humanas, né? Então, ciências humanas. Então, nós tínhamos o direito, nós tínhamos serviço social e nós tínhamos economia também, né? E, na verdade, a economia não é uma ciência exata. Apesar que trabalha com números, trabalha com matemática, trabalha com estatística, mas é uma ciência que trabalha a questão humana, né? Por quê? Trabalha com a expectativa das pessoas. Então, na verdade, a gente trabalha sempre, quando a gente fala economia, trabalha com todo um processo relacionado às expectativas das pessoas em relação a tudo que ela pode ter de compras, de desenvolvimento, do seu desenvolvimento como pessoa, do que ela busca, do que ela pretende fazer. Então, de certa forma, a economia trabalha todos esses aspectos, né? E, basicamente, sem fugir de qualquer item, trabalha com expectativa das pessoas. Bom, muito se falou durante o processo eleitoral em inflação. Eu sou de um tempo um pouquinho mais antigo, em que eu lembro quando ia com papai ou mamãe em um supermercado, tinha lá o cidadão remarcando os preços. Era uma maquininha, né? O cara ia remarcando. Eu tenho, inclusive, experiências em depoimentos de amigos que tiveram estabelecimentos comerciais que, em algumas situações, eles preferiam reter a mercadoria dentro da loja. Ou seja, o cidadão, eu quero, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, eu quero 3 cartelas de aspirina, só tenho 2, porque ele sabia que no outro dia ia aumentar, enfim. O que é a inflação? Claro que, graças a Deus, a gente não vive mais esse tormento no Brasil, chegamos a ter uma inflação de 900%, muito se falou, o candidato da oposição, Aécio Neves, disse que a presidente Dilma, e então candidata à reeleição, não havia cumprido com sua meta, ou seja, a inflação estava maior do que quando ela assumiu. E o que é esse temido nome que apavora milhões de brasileiros? Na verdade, o processo inflacionário é um processo para a sociedade, para todos, enfim, de qualquer país, é um sistema que mina a economia. Que sentido? Falar para o pessoal de casa com mais calma, digamos que o processo inflacionário, ele é
que tu precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa de um determinado tempo. Digamos que tu no início de novembro comprou um pão e pagou R$1 pelo pão. No dia, passando 15 dias, no dia 15 de novembro, tu vai comprar esse mesmo pão, tu paga R$1,20. Esse processo da diferença, que tu tens a mesma renda para comprar a mesma coisa, se chama inflação. Por quê? O produto tem uma variação de preço, só que o teu salário não foi correspondente à variação do produto. Ou seja, a inflação tu sente em casa, quando você vai no supermercado, quando você vai comprar algum bem, quando o teu salário não consegue comprar as mesmas coisas que tu comprava anteriormente. E a inflação, na palavra mais simples, é quando tu precisa de mais salário para ter certos itens. Então, a inflação é o mal do modelo econômico, ela corrói, ela come, ela é um bichinho que come o teu salário. É uma praga. É uma praga que come o teu salário. Então, tu vai precisar de mais recursos para ter as mesmas coisas. No tempo, a gente passou por vários períodos trágicos na nossa história e que a gente não conseguia controlar a inflação. Chegaram até momentos na década de 90, no meio dessa década, que a gente teve que ter gatilhos salariais, porque o processo inflacionário era tão tempo que o modelo econômico e a administração fazendária do país não tinha condições de fazer um decreto ou disciplinar como é hoje. Então, hoje, tu tens que, a cada ano, tu faz os reajustes salariais, tu pode fazer pelo índice da inflação. Então, o que acontece antigamente? Antigamente, se a inflação passasse de um certo índice, já tinha um gatilho, que era já também tentava alcançar o salário ao modelo de inflação. E que isso não deu certo, né? E era por isso, então, que quando nós iríamos receber, eu lembro que o meu primeiro contrato, eu recebia 1.200.000 cruzeiros, sei lá, era uma dinheirada que não valia nada. Porque, de certa forma, a tua renda não consegue corresponder aos seus pagamentos, ao que tu precisa para se manter. Aos itens básicos de sobrevivência. Então, isso é para qualquer elite também, a inflação, né? Então, o pessoal de casa nota, então, as melhores pessoas que entendem de inflação é as donas de casa. As pessoas que vão no supermercado, porque ela sabe que ela, no mês ela compra a batata, a cebola, o ovo. Ela sabe o que sobe e o que então, não sobe. as donas de casa que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, são as pessoas que são as melhores que conseguem ter o economês, aqui na própria palavra singela, da atividade econômica, porque conhece isso, né? E o que a gente faz como ordem dos economistas e como entidade é tentar trazer a ciência econômica próximo das pessoas, né? Ainda voltando sobre a inflação, o que está acontecendo hoje? Então, a gente está chegando, nós estamos a 2 meses próximos do final do ano, e a gente teve agora, uma semana atrás, o anúncio do aumento da gasolina, né? 3% para a gasolina e 5% para o diesel, né? Qual é o impacto disso na nossa vida? A gente vai ter uma variação de 9 centavos ou 8 centavos no preço do litro, né? Tu já deve ter sentido isso na bomba, né? Então, geralmente, o pessoal também sente isso e a gente também vai sentir em outros itens. Por quê? De certa forma, o combustível diesel, a gasolina, a gente está no modelo de desenvolvimento que ele é baseado no processo de transporte terrestre e eles são um combustível que move esses caminhões, que move a economia que chega tudo para nós. Então, essa avalanche, subiu gasolina, vai subir tudo no mercado? Potencialmente, sim. Agora, claro, não dá para geralmente não é linear, não aumenta 3%, vai aumentar tudo 3%, né? O que ocorre em relação à gasolina? Geralmente, o governo, habilmente, já coloca na gasolina sempre o álcool. Então, já tem 25% do álcool dentro da gasolina, que já é uma mistura já. Então, a maioria dos nossos carros, no modelo hoje da planta automobilística, é flex. Isso. Então, desse 3% de aumento só na gasolina, já tem o álcool, então abaixa um pouquinho. Então, a equipe econômica imagina que isso possa impactar 0,11 pontos percentuais na inflação do próximo mês. E o que significa isso? Quer dizer que o que eles estão tentando fazer? Eles estão fazendo um esforço bastante grande para manter o processo inflacionário dentro da meta. Para o pessoal de casa entender o que eles querem fazer. Eles estão lutando para que o consumidor consiga manter o poder de compra dentro de um planejamento de inflação sustentável. Eles sabem que existe inflação, mas eles cercam modelos de desenvolvimento para que a inflação não passe de uma meta. Então, eu aceito a inflação até 6,5%. Foi a meta inicial quando deram o início do ano. E nós estamos em quanto, a inflação? 5,5%. Está estourando. 5,05%. Então, nós temos 2 meses ainda. E foi com o aumento do preço do combustível.
Eles estão tentando que o impacto chegue próximo dos 6,24, ou seja, eles estão tentando chegar no limite do teto da meta da inflação. Certo. É um processo difícil de lidar, mas a gente não sabe ainda o desdobramento disso, porque a gente vai ver agora o reflexo desse aumento, mesmo que o governo reconheça ou ache que é para compensar valores, porque ficou um ano sem aumento, mas esse impacto já vai ter o desdobramento em dezembro e janeiro. Então, o processo econômico nem sempre ele é de curto prazo, ele é de médio a longo prazo. Médio a longo prazo. Bom, sem partidarismo, sem demonstrarmos aqui apoio a candidato Y ou a candidato X, mas os debates entre os presidenciáveis na época apontavam o seguinte: Aécio Neves acusava a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff de que ela não conseguiu manter a inflação dentro de um patamar, digamos, aceitável. Ele chegou em alguns momentos a dizer que estava fora de controle. Como economista, como presidente, o senhor como presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, aqui da nossa região, a economia brasileira, o governo está controlando ela ou realmente ela fugiu do controle? Na minha opinião pessoal, o que está acontecendo com o modelo nessa gestão do final do governo Dilma e agora do reinício do segundo mandato agora? De certa forma, nós vemos de um período de crescimento econômico, que é onde, na época do primeiro mandato do Lula, que eles tiveram a oportunidade de fazer grandes reformas no país para que se tivesse planificado a economia para o desenvolvimento hoje ou para o futuro, né? O que ocorreu? Algumas situações o governo se omitiu em relação a algumas questões como a reforma tributária, como uma reforma política. O governo acabou, por ter maioria e achar que estava sob controle, ter uma visão rasa da profundidade da economia, né? Com o segundo mandato do Lula foi um pouco diferente. A economia ainda cresceu, o acesso ao crédito abundante, né, o acesso às pessoas, a ascensão da classe C na economia. Então, isso também deu uma certa desenvolvimento. Só que existe um porém na economia que, sim, tu pode fazer o país crescer por infraestrutura, que gera emprego e tal, e também por ações que o governo fez a nível de transferência de renda. Então, digamos assim, é inegável a grande contribuição com relação à transferência de renda aos mais pobres e tal, a questão Só que isso, de certa forma, ajuda no consumo, não ajuda na infraestrutura do país, que também vai desenvolver o país no futuro, né? Entendi. O que chegou no primeiro mandato, no início do mandato da Dilma? Foi esse choque entre o modelo se esgotar, por quê? A gente viu que o grande grau de endividamento das pessoas, das famílias, com relação ao acesso ao crédito, aquelas parcelas do aposentado que era em inúmeras vezes. Então, está se esgotando esse tempo, porque as pessoas estão ficando endividadas. Então, a tendência é um processo cíclico. Se eu gasto mais do que eu recebo e eu tenho dívidas para pagar, eu não consigo comprar mais. Então, primeiro eu tenho que sanar para voltar ao ciclo. Se eu compro menos, na parte do quem vende menos. E aí a economia retrai. Aí vai retrair. Então, nós estamos hoje, existe alguma linha de economistas que pensam que nós estamos numa estagnação e numa recessão técnica. Ou seja, cresce abaixo, o país está crescendo muito abaixo do que seus vizinhos no continente. E, mesmo assim, não existe reconhecimento do governo em relação a esse fato. Agora, o governo está fazendo medidas, porque ele é o gestor, ele tem que tomar essas providências, de ativar a economia. Então, ele faz... isso também foi denunciado na eleição, também, que o governo fazia concessões a alguns empresários. Não sei se você lembra que falava assim. Então, tipo assim, alguns segmentos da sociedade teve acesso à isenção de IPI, a um certo favorecimento, mas, claro, para tentar injetar... voltar a ter o aquecimento de certos setores. E fazer com que a economia cresça novamente. Sim, só que a economia ela não cresce, ela cresce desigual. Porque, de certa forma, enquanto tens linha branca, o IPI dos carros, que depois de uma reunião com o pessoal da Anfávia, né, foi diminuído, foi mantido. Então, só que isso aí, de um tempo, não se sustenta, porque a economia precisa de decisões sólidas, de curto e de média duração, porque senão a economia, as ações agora vão se refletir no futuro. Tá bom. Economia, com o presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, aqui da região de Criciúma, Richard Ghisani. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, claro que eu vou falar, quero que ele fale também sobre o mandato dele, né,
na ordem dos economistas, enfim, esses e outros assuntos que nós vamos abordar no Sala de Entrevistas deste sábado. Não sai daí, nós retornaremos na sequência. Muito bem, estamos de volta com Sala de Entrevistas. Meu convidado de hoje, Richard Ghinzani, que é presidente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, aqui da região de Criciúma. Richard, você estava falando no bloco anterior do tal do IPI dos carros. E muito se falou que nunca o brasileiro andou tanto de carro. Prova é que em Criciúma, Avenida Centenário, horário de rush, não tem como. Você vai na Praia do Rincão, aí final do ano, cada casa tem 3, 4 carros, enfim. Isso foi bom ou isso foi ruim para a economia? Eu acredito que foi bom para a economia. O acesso às famílias aos bens de consumo, ou bens duráveis, é interessante porque, de certa forma, todos nós, né, vivemos numa economia, e eu acho que eu valorizo isso, né, em relação a outros modelos. O capitalismo, apesar de ter seus defeitos, eu que vim da escola, vim da universidade com o modelo keynesiano, né? Então eu tenho uma visão de que o mercado em si ele pode também gerir as situações, né? A gente acredita que o governo, na minha opinião, né, é um incentivador do desenvolvimento das pessoas. Agora, eu acredito que cada um tem a sua parte, a sua parcela também. Eu acredito que as pessoas têm que se ajudar, mas também acredito que a pessoa também tem que ter a capacidade de também se desenvolver e lutar para ser diferencial. Não é verdade? Não é aquele princípio que nós somos desiguais. A gente é igual perante a lei e igual às oportunidades. Claro, a gente tem que ter acesso a elas, só que a gente também, dentro desse modelo, a gente também tem que buscar isso, né? Isso também no cotidiano é assim também, né? Todo mundo quer ter uma casa na praia, todo mundo quer ter um carro do ano, todo mundo quer ter uma TV hoje não é mais de plasma, é de LED, né? LED, né? Então o pessoal que está em casa, que está vendo, almeja essas ações, né? Isso também parte também de um planejamento, né? Isso que eu ia falar, o tal do planejamento, porque tem um grande amigo, e que para mim foi um professor no rádio e até na televisão, chamado Milioli Neto, ele fala mais de esportes. E ele sempre falava assim, Bebel, o problema não é você se endividar, é você não ter capacidade de endividamento. Como é que você vai comprar um carro, e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor que é um perito nesse assunto, um carro que no anúncio custa R$40 mil. O cidadão chega sem um centavo na concessionária, compra em não sei quantas vezes sem entrada e paga mais do que o dobro desse carro, enfim. Até que ponto isso é positivo? Ainda na época da universidade, Bebel, a gente tinha uma ideia que a gente queria, porque a gente hoje, é um negócio que ficou muito intrínseco, né, entre a nossa turma de economia. E nós temos um colega que hoje é economista também, bastante conceituado em Florianópolis, que é o Marcelo Panosso. E ele fala assim, nós precisamos montar, assim que nós saímos da universidade, nós precisamos montar, você sabe que existe aqui em Criciúma, em qualquer lugar, tem o PROCON, né? PROCON. Qual é a atividade do PROCON? O PROCON é uma entidade que ajuda as pessoas que se sentem lesadas. Em relação ao certo. Então, tu compra e tu é... Então, a gente tinha a ideia, vê que interessante que é isso. Nós queríamos desenvolver o pré-com. Pré-com? Pré-com. O que é o pré-com? O pré-com consiste na iniciativa de tu ter informações suficientes para te decidir melhor fazer melhor as tuas escolhas. Antes de comprar, ligue para o pré-com. Sim, o que é isso? O que tu precisa saber de olha só que daí inusitada. É que, na verdade, quando tu vai comprar algum item, vai comprar algum bem, de certa forma, tu tem que ler as pequenas letras do processo e tu ter acesso ao custo efetivo, do juro efetivo, de quanto que tu paga de TAC, de contrato. Então, tu precisa saber, de certa forma, e tu não precisa ter um curso superior para tentar entender, tu só precisa ter um pouco mais de habilidade e vontade para tu entender como funciona a lógica do processo. Talvez vontade mais que habilidade. Porque, de certa forma, o que tu pensa a nível orçamentariamente nas famílias, né? Então, eu ganho X, a parcela é Y. Vai dar. E vai ter, eu tenho 48,60, eu tenho 24 para pagar, eu consigo entrar isso dentro do orçamento. Então, porque a primeira coisa que ela pensa é
quanto que ela tem de parcelas ou de vencimentos a fazer e quanto que ela recebe. Ou quanto que isso ou é eu, ou é família, para tentar... isso é para ver quanto que isso ocorre, né? Na maioria das vezes, geralmente isso não é, apesar de ser, a gente parece simples, mas na prática não é. A gente conhece muitas famílias endividadas em relação, eles gastam muito mais do que recebem. Então, eles têm a pagar vencimentos ainda muito grandes e não conseguem. Então, eles têm uma certa dificuldade de fazer gestão disso, né? Então, vão para o rotativo do cartão de crédito, vão para o cheque especial. Então, esse é um processo que é perigoso. Muito perigoso. Então, o que consiste, eu daria dica para as pessoas. A primeira questão, eu acho que a questão financeira ou a dificuldade que a pessoa tem, ela é bem relacionada a uma doença, digamos assim. Porque, de certa forma, se ela também pode ficar doente, né, por causa disso, né? Mas o que ocorre nesse processo? Eu sugeriria assim, que a pessoa fizesse assim, primeiro reconhecer. Né? Primeiro, tu tem que reconhecer a dificuldade. Não, realmente, eu comprei mais do que eu posso pagar. Extrapolei. Então, isso. Primeiro, se tu reconhece isso, tu consegue, primeiro, acho que tu consegue avançar para uma negociação, né? E outra coisa que eu acho que é importante, quando tu tens essa atitude, faz o combinado. Tu vai no banco, tu acerta um valor... Honra o compromisso. Porque, de certa forma, o banco também... O banco é esperto. Se tu não... todo modelo bancário, ele é um modelo que tem margens de negociação. Claro. Se a pessoa chega lá, olha, pai, eu quero acertar aqui o meu cheque especial, olha, é tanto. Olha, eu não tenho condições. Vai negociar com ele. Existe muito hoje segmento grande na cidade que é o pessoal que ajuda também, faz à frente no negócio de negociação com bancos e tal, que é uma forma também positiva, né? E é legal isso? De certa forma, sim, porque de certa forma tu não tens aquela cancha de negociar, apesar que todo mundo precisa negociar, está no teu nome, tu precisa resolver isso, né? Só que, de certa forma, algumas pessoas não conseguem, né? Certo. Então, esse processo, ele é relacionado também... E a ideia nossa, na antiga, de fazer o Precon, era que as pessoas tivessem assim, porque consumidores... porque a gente fez uma campanha... A gente aderiu há um tempo atrás à Semana Nacional de Educação Financeira, que era a ideia de conscientizar as pessoas e os pequenos em relação ao consumo, né? Então, a gente distribuía um porquinho para as pessoas também terem o hábito de guardar dinheiro. Foi na praça, não foi? Fomos na praça. Então, digamos assim, o que acontece hoje na nossa vida? A gente tem uma parte da nossa vida que é, digamos, que é a nossa atividade ativa, né? E tem hoje, nós temos a nossa velhice, onde a gente, tecnicamente, não tem renda e tem aposentadoria, né? Então, o que acontece hoje? Se tu gastar tudo que tu tem, no futuro, tu vai ter dificuldade. Então, tem que se planejar. Agora, assim, como é que se guarda dinheiro? Isso que eu ia te perguntar, como é que guarda dinheiro? As pessoas podem ter essa dificuldade, mas olha, não é digamos assim, ele é simples, mas baseado se a pessoa entender como funciona a lógica porque assim, ela tem que ter uma meta. Geralmente isso é relacionado a alguma necessidade. Botar no papel mesmo. Tem que botar no papel. Porque se digamos assim, eu preciso guardar 10% do meu salário por um período porque eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero. Então, assim, existe a forma formal de tu fazer poupança. Ou seja, tu guarda parte do que tu ganha. Consciente. Existe, digamos assim, que a gente chama, que não é numa linguagem correta, mas o pessoal entender de casa, a forma forçada. Tu vai fazer um título de capitalização, isso. Tu faz um título tu faz a previdência privada. Você é obrigado a depositar todo mês. Tu sente obrigado porque tu sabe que isso ali, na verdade, está guardando. Claro que, um exemplo, na taxa... No título de capitalização, tu tem uma taxa, tá, mas o dinheiro está ali. Depois de certo tempo, tu resgata. Então, assim, por que ele é mais... Por isso que o exemplo de poupança. Claro, tem outras maneiras, mas digamos assim, vou dar o exemplo do título de capitalização, porque se tu saca antes do período combinado, que é 60 meses, a partir do 12º mês, tu tens 80%, 84%. Quanto mais perto dos 60%, menor é a taxa de desconto. Por quê? Porque ele quer também que tu deixe o dinheiro que tu também tire. O banco vai trabalhando com o teu dinheiro. Não, tu também está guardando, mas a poupança é a forma mais correta de ter renda. Uma situação, Richard, esse tal do 13º, uma vez o cidadão me disse, é muito bonito você entrevistar, vou usar aqui até o teu exemplo, muito bonito, lindo, palmas para ti. Levou o presidente Richard, ele falou, o ideal é guardar o 13º para o ano que vem. Né? Não gasta, guarda o 13º ou pelo menos uma parte. Mas como é que eu vou guardar se o meu 13º salário já está comprometido desde março, desde o coelho da Páscoa, desde a Páscoa, já foi para o espaço o meu 13º? Porque assim, o que tu tem que pensar é isso, digamos assim,
tu tem os teus problemas de início de ano. Isso. O 13º é uma forma constitucional de tu teres uma rendinha a mais. Só que tu tem que pensar que tu tem no início de janeiro, tu já tens material escolar, a escola, alguma coisa assim, uniformes. Aí em fevereiro já começa a vencer o IPVA do carro, começa as placas do carro, IPVA do carro, o março já tem IPTU. Claro, mas digamos assim, não vamos apavorar as pessoas, mas o que eu sugeriria para as pessoas? Assim, se tu tens capacidade de guardar dinheiro, o faça. Porque assim, por quê? Na verdade, muitos dos negócios, por isso que na própria economia, no próprio dia a dia, você que vai em casa, eu agora nesse período de verão, a gente visita um amigo numa praia, visita um amigo na outra, tu verifica que... Coincidência, só amigo em praia visita, né? Mas é bacana isso. E o que tu pode ver no mercado em si ao redor? Tem pessoas que vendem terreno caro e tem gente que vende barato. O processo, elas estão numa mesma praia, numa mesma quadra, por que ocorre isso? Porque pessoas têm necessidades diferentes, né? Mas, olha, eu tenho terreno, mas eu não tenho interesse em vender. Então, o preço que ele tem, ele não altera. Porque, assim, e se tu tens, quanto mais tu tens recurso ou que tu guarda dinheiro, potencialmente tu consegue fazer melhores negócios. Porque à vista é diferente de a prazo. Né? Totalmente. Tem algumas situações que tu ganha quando tu consegue guardar dinheiro, né? E o pessoal de casa que vai passar o Natal ou que tem as festas de final de ano, e também a questão da questão da economia ao nosso redor, né? Porque a gente também é influenciado por alguns fatores, né? E de certa forma a gente também está passível de certos apelos da mídia, de comerciais, do nosso entorno de relação ao consumo. E é isso que a gente tem que cuidar. A gente não, digo assim, a semana ou a que a gente dedicou em relação da educação financeira não é contra o consumismo, não é contra o consumismo, a gente é a favor de um consumo consciente, onde tu sabe o que vai acontecer, né? E te digo mais, a gente recebeu um convite há um tempo atrás do Dr. Gustavo Ferri, que é o coordenador da saúde mental aqui em Criciúma. Nós também fazemos um laboratório com relação a consumidores compulsivos. É mesmo, né? A gente trabalhar na área econômica, por que as pessoas têm hábito de ter compulsão em comprar? Agora, você tocou num assunto importante. E onde é que entra a ordem dos economistas para auxiliar as pessoas? Por exemplo, eu posso, como um cidadão que não é economista, um cidadão comum, procurar a ordem e dizer, preciso de auxílio, preciso de uma orientação. Vocês fazem esse tipo de serviço? Sim, a gente contribui com palestras, com orientações. A gente não entra na área clínica, porque a gente não é psicólogo nem psiquiatra. Então, a gente contribui dentro no que pode acontecer, que aí no planejamento que pode acontecer junto aos CAPs, é um auxílio ao pedagógico já acontecendo. A ordem vai contribuir com a experiência econômica e na questão de planejamento financeiro. Então, para algumas situações, como a gente também foi convidado para a semana que vem dar uma palestra, com muito para a gente vai representar também a ordem lá e mais a economista Ariane, nós estamos também dentro do Hospital São José com os funcionários na semana que vem, na capacitação deles, a gente também vai dar uma contribuição no sentido de falar um pouco sobre educação financeira, sobre o que as pessoas sabem, né? Porque, na verdade, as pessoas sabem como é que é. Eles têm entendimento do que podem fazer. Só que, de certa forma ou outra, o meio ou até algumas situações, porque faz parte da nossa vida. Porque a gente a gente estudou também sobre ciclos econômicos. Isso está no nosso cotidiano também. Então, um dia que a gente está numa fase melhor financeiramente, um pouco dá uma baixada, um pouco melhora, um pouco estoura para positivo. Faz parte da nossa existência esse tipo de problema. O que a gente tem que saber lidar é que, no período de baixa, conseguir ter os indicadores internos nossos de família, esposa que se contém com a despesa, criança que não peça muito brinquedo. Tipo assim, é uma gestão familiar que é até legal. Meu filho, é uma discussão também, quando vai no mercado, ele sempre traz um brinquedo. Pede, né? Mas nem sempre, é tudo negociado. Vai da sua capacidade de discernimento, saber qual é o momento ideal. Ele guarda o dinheiro dele sempre. Então, ele sabe, pai, eu preciso comprar agora isso. Vamos ver como é que está, vamos administrar isso. Legal. Então, tem as datas, a gente procura ter isso começa de pequeno, porque depois de grande, tu vai ter mais dificuldade de administrar isso. Sim. Mas que atividade econômica, isso não foge do debate de sociedade, não foge do nosso meio, isso aí
é uma questão difícil de a gente negar, né? Certo. Então, a economia, ou como outros a questão da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano e faz parte da sociedade. E isso, graças a Deus, é um trabalho também que o economista pode ajudar. Legal. Presidente Richard, parabéns pelo trabalho à frente da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, e a TV Primavera sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos de casa e muito obrigado. Legal. Reapresentação do Sala de Entrevistas, para você que pegou pela metade, se interessou pelo assunto, calma, durante a semana, terça e quinta-feira à noite. E também, claro, durante a semana estará disponível na fanpage oficial da TV Primavera. Você vai lá no Facebook, você consegue acompanhar o programa. Inclusive, pode fazer o download para você mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, tá bom? Obrigado pela audiência, bom final de semana e continue na TV Primavera. Tchau, tchau.